O que significa? Você já sabe. O verbo sânscrito kirt significa glorificar, narrar, elogiar. Então, kirtanam é o substantivo. E san significa juntos. Então, juntos, elogiando Krishna. Neste caso, Sri Krishna Sankirtan. Com time. Não só assim craques que não conseguem jogar com o time. Isso é muito comum mesmo no futebol. Que tem um time cheio de craques, só que não são um time. E perdem. E um time, digamos, sem tantos craques, mas é um verdadeiro time, ganha. Isso é o segredo também de Sankirtan, como eu sempre digo em inglês, que o movimento de Sankirtan é um esporte de time. Sankirtan é sempre de glorificar Krishna. Agora, em cada circunstância, lugar, tempo, temos que encontrar uma forma prática de glorificar Krishna. Falar de tal maneira que as pessoas ouçam. É mais prático e mais inteligente fazer música tão atraente que as pessoas queiram ouvir. Assim, temos que publicar livros que as pessoas queiram ler, fazer música que as pessoas queiram ouvir, cozinhar prashad que as pessoas queiram comer. Pessoalmente, posso dizer que quando entrei no movimento, a última coisa que eu queria fazer era sair na rua e me aproximar de pessoas desconhecidas e tentar vender qualquer coisa. E antes de entrar no movimento não tinha nenhum interesse em incenso, muito menos de vendê-lo. Eu era esse tipo de pessoa, assim, com um tipo de orgulho de não pedir nada a ninguém, então ter que pedir dinheiro e... Foi muito purificante. Obviamente, assim, para você sair e vender livros, você tem que ter disciplina, determinação, humildade, porque no momento de você pedir ao outro, o outro se sente numa posição superior. Porque ele nem sabe se você tem qualquer coisa que ele quer, mas você quer algo dele. Então, requer um pouco de humildade, né? Essa qualidade é tão dolorosa. E assim, para fazer Sankirtan, isso requer tantas qualidades boas, né? Humildade, determinação, tolerância. Então podemos ver só pela natureza da atividade em si, que é uma atividade que, se você continua fazendo ela, você desenvolve boas qualidades. E também você está fazendo Sankirtan tentando agradar ao devoto puro, Srila Prabhupada. Se você, sempre, por exemplo, desde a infância, sempre queria vender livros na rua. Quando as outras crianças sonhavam de outras coisas, você sonhava de vender livros na rua. Então talvez seja uma coisa que naturalmente agrada a você. Porém, caso contrário, é um sacrifício no sentido de agir para o prazer de Krishna em vez de agir para o prazer próprio. Assim que Sankirtan, feito sinceramente, desenvolvem no Sankirtan muitas boas qualidades. Tem que ter natureza de vendedor. Porque Prabhupada mesmo não fazia isso a vida toda. Eu acho que a ideia de que um devoto muito sincero abandona até sua própria natureza e se dedica a essa atividade por piedade, por sinceridade, por devoção, não é exatamente nossa filosofia. No sentido que Krishna diz em Bhagavad Gita
muitas vezes que nosso dever parte da nossa natureza, sai da nossa natureza. Então, todo mundo deve dedicar-se a Sankirtan. Agora, a maneira de fazê-lo, de escrever um livro, de desenhar um livro, de vender um livro, de abrir uma loja, entende? De pregar e fazer devotos novos e mandar eles para vender. Então, existem muitas maneiras de participar no movimento de Sankirtan. Se você está utilizando o talento e os interesses que você tem para servir Prabhupada Krishna. Em última instância, se pudéssemos produzir livros conscientes de Krishna, que o público queira ler, eu acho que isso é o melhor, né? Porque assim, enquanto a nossa imagem, podemos atrair as pessoas em vez de fazer um arranjo para que eles leiam um livro. E, claro que de alguma outra maneira temos que distribuir os livros, mas... e também ir a lugares onde existem pessoas que são mais... que é mais provável que leiam os livros. Como, por exemplo, nos Estados Unidos, Sankirtan entre certos jovens, concertos de música, ou em faculdades. Obviamente não são os únicos lugares, pode fazer Sankirtan em qualquer lugar, mas eu acho que existe um equilíbrio entre quantidade e qualidade. Assim, a qualidade do livro, a qualidade da apresentação do livro, qualidade no sentido de buscar uma pessoa que realmente tenha possibilidade de ler o livro, que esteja interessado. E é por isso, e os devotos jovens, talvez algum dia eles poderão até escrever livros sobre Krishna, livros baseados nos ensinamentos de Prabhupada, mas também falando a linguagem de hoje, e livros que realmente atinjam as pessoas gostam dos livros e querem ler os livros, até entram numa biblioteca e compram um livro, livraria. Não, biblioteca ou livraria. Prabhupada falou isso para mim. Prabhupada me disse que ele queria os livros em bibliotecas e livrarias e obviamente queria que as pessoas aproveitassem, né? Então, temos um dever cultural de... Claro que nem todo mundo é escritor, mas os devotos que têm essa capacidade, eu acho que é um grande serviço para Krishna, de produzir literatura, artigos, livros na linguagem de hoje e assim atrair as pessoas. Isso que Prabhupada queria. Prabhupada escreveu para mim que você deve estudar meus livros e explicá-los com suas próprias palavras. Três realizações. Krishna, Krishna, Krishna. Bom, entendi a importância da missão de Srila Prabhupada. Entendi a supremacia de Krishna e entendi a necessidade das almas condicionadas que precisam dos livros. Eu acho que mais cedo ou mais tarde nós temos que ser culturalmente respeitáveis. E assim como o Prabhupada diz que no movimento de Shankara, o impersonalista, se exige que primeiro você tome sannyas e depois começa sua prática.
E Prabhupada disse que no movimento de Chaitanya não existe tal exigência, que Chaitanya mesmo e todo o Panchatattva deles eram grihastas, assim que não existe tal exigência. Assim mesmo, eu vejo que nossa missão é de facilitar, não dificultar. Então, por exemplo, exigir que uma pessoa se indianize para praticar Bhakti Yoga, eu acho que é imprático. Claro, se uma pessoa gosta disso, pode mais apresentar ao público que só quem adota cultura indiana pode praticar Bhakti Yoga. Eu acho que estamos dificultando em vez de facilitar a divulgação da consciência de Cristo. Já é difícil. Seguir os 4 princípios, mamma mia. Nesta era de Kali, seguir os 4 princípios, o cantar, japa, mesmo para devotos iniciados na luta, alguns, né? Então, botar outros obstáculos, outras exigências no caminho. E outro exemplo seria uma pessoa, por exemplo, que está interessada em entrar no movimento Hare Krishna. E se nós temos imagem um pouco marginal, não sei no Brasil como é, mas em outros países, assim, somos aqueles bonzinhos, os Hare Krishna, são divertidos, são bonzinhos e não são exatamente, entende, normais. No Brasil não posso dizer, mas em outros lugares eu posso dizer que é bem assim, bonzinhos, divertidos e estranhos. Então, certas atividades nossas aumentam essa imagem de ser um pouco estranho. Por exemplo, nos dias anteriores, primeiros dias do movimento, o que faríamos é muito interessante. Um devoto dos Estados Unidos, em outros países, chegaria numa cidade para abrir um centro, dentro de 24 horas, iria ao centro da cidade, vestido como marciano, e assim, pular na rua e convencer toda a cidade, dentro de 24 horas, que somos de mártires, ou que somos bem estranhos. Aí passar 10, 15 anos tentando convencer todo mundo que não sejamos estranhos, que somos normais, que somos... Entende? Quer dizer, você chega num lugar, pula num buraco e passa o resto da vida tentando sair. Então, por que pular no buraco no início? Então, só assim, pensando em voz alta, né? Então, Sankirtan, você perguntava de Sankirtan. Num sentido, a essência de Sankirtan, eu diria, é de facilitar a aceitação da consciência de Krishna, sem, digamos, perder a essência, sem renunciar coisas essenciais. Por exemplo, numa casa, eu quero tirar essa parede. Você tem que averiguar que não seja uma parede que está segurando o peso da casa. Se não, pode tirar. Se é uma parede que segura o peso da casa, tirando a parede, a casa cai. Então, eu acho que temos que identificar quais são as práticas, quais são os aspectos da nossa apresentação que realmente estão segurando a vida espiritual dos devotos e segurando a autenticidade do movimento. E quais são as paredes que são ornamentais. E a capacidade de fazer essa distinção é a capacidade de ser um cientista espiritual. Se um cidadão cai na rua com um ataque cardíaco, você tem a maior vontade de dar assistência, mas você não é médico. Você nem sabe se deve levantar a pessoa, deixar deitado, dar água, não dar água. Então, mesmo com a maior boa vontade, você não sabe o que fazer.
existe uma ciência médica, mas você não sendo um cientista médico, é inútil. Então, Prabhupada trouxe uma ciência espiritual, mas nós temos que ser cientistas espirituais. E uma distinção dentro da ciência espiritual é a distinção entre detalhes e princípios básicos. E confusão com essas categorias, mais ou menos, pode estragar ou enfraquecer a apresentação da ciência espiritual. Se nós não entendemos a diferença entre detalhes e princípios básicos, nossa apresentação não será científica. E acabamos cobrando das pessoas certos princípios que não estão segurando a vida espiritual, não estão segurando a autenticidade do movimento. Claro, se você tira uma parede que sim está segurando a casa cai. Por isso, é uma ciência espiritual mesmo. Eu vejo que a essência de Sankirtan é de facilitar a aceitação. Então existe um tipo de serenidade no mundo da ignorância. E simplesmente não se importar que, por exemplo, estamos nos apresentando de certa maneira, será que o público aprecia, não aprecia? E basta que uma pessoa aprecia, e se 1000 pessoas não gostam, e voltamos a casa completamente satisfeitos, que foi uma vitória incrível, uma conquista absoluta. Porque mesmo que 1000 pessoas não gostaram, uma pessoa disse, eu gostei. Então, né? Eu acho que temos que nos preocupar. Não assim, no sentido de fazer sondagem, se resulta ser o caso que o público não gosta do nome Krishna, vamos trocar de nome, Sociedade Internacional para a Consciência de João da Silva ou algo assim. Estamos com Krishna, estamos com Prabhupada, estamos com Bhagavatam, praticamos Bhakti Yoga. A gente nunca vai mudar isso porque uma pessoa ou outra não gosta. Mas enquanto a apresentação, nos detalhes flexíveis, ignorar o sentimento do público, ignorar a reação que estamos provocando e simplesmente seguir apertando o mesmo botão por 50 anos, completamente desinteressado no resultado de apertar esse botão. E Sankirtan significa que os outros que têm mais experiência, têm mais inteligência, devem se buscar a maneira de facilitar a expansão do movimento. E buscar a maneira de vender livros de tal maneira que o povo esteja satisfeito, que eles acham que nosso trabalho de vender livros é uma coisa respeitável, de até tentar produzir livros que o público queira ler.